Eu amo histórias de terror. Principalmente hoje em dia, sem nada mais para preencher meu tempo, passo horas intermináveis vasculhando histórias na internet em busca de horrores que não conheço. Minhas favoritas são histórias de regras. Você provavelmente conhece o tipo. Sou um guarda do turno da noite em um shopping abandonado e alguém me deixou uma estranha lista de regras. O protagonista nunca leva as regras a sério no começo. Inevitavelmente, algo assustador acontece e ele entra em pânico e quebra uma regra. Eu sempre pensei que seria tão simples para mim seguir as regras, apenas mantendo a cabeça limpa. A minha chance de provar o meu valor chegou inesperadamente. Ei, você ainda tá procurando um emprego? Tony, meu colega de quarto, me perguntou durante o jantar uma noite. O meu tio Mike tá procurando um gerente pro turno da noite no depósito. Eu corri para mastigar e engolir um bocado enorme de espaguete. Ah, eu não tenho experiência em gestão, eu disse. Tony acenou com o garfo desdenhosamente. O título é só para enfeitar. Tudo que você faria é ficar de olho no depósito, garantir que ninguém invada e coisas assim. Tá, qual é o pagamento? 200 é diário. Eu engasguei com um pedaço de cebola. Enquanto eu tomava um gole de água, massageando minha garganta, me ocorreu que Tony estava me fazendo um favor. Nós nos aproximamos ao longo de 2 anos vivendo juntos e ele sabia que eu precisava muito do dinheiro. Tá, onde eu me inscrevo? Eu brinquei. No dia seguinte, um Uber me deixou pontualmente às 9 da noite no endereço do depósito. O depósito era um prédio de concreto feio, aninhado entre um ferro velho e um consultório odontológico fechado. Eu sabia que era um consultório odontológico por causa da placa de madeira podre sobre a porta, onde se lia Dente Feliz, ao lado de uma imagem meio bizarra de um desenho animado sorrindo amplamente com um conjunto completo de dentes humanos realistas. Abri a grossa porta de metal do armazém e entrei. Eu me vi em uma sala enorme, quase vazia, iluminada por faixas de luzes fluorescentes piscantes. Algumas caixas de madeira estavam empilhadas aleatoriamente contra a parede mais distante, ao lado de outra porta de metal. À minha esquerda havia um pequeno armário, cuja porta estava ligeiramente entreaberta. À minha direita, uma mesa de madeira com uma cadeira atrás dela. Sobre a mesa havia uma chave prateada e uma folha de papel ofício. Meu coração começou a bater mais rápido quando peguei o papel e li o seguinte em letras grandes e pretas. Regras. Primeira regra: tranque a porta quando entrar no prédio e novamente quando sair. Segunda regra: não abra a porta para ninguém. Se eles tiverem que estar aqui, eles terão uma chave. Terceira regra: não entre na sala dos fundos, principalmente se ouvir vozes vindo de lá. Quarta regra: ignore qualquer cheiro estranho. Quinta regra: nunca abra as caixas. Se vazarem, há um esfregão no armário do zelador. Sexta regra: se você vir um homem vestindo um terno listrado azul e branco, seja educado com ele, mas não olhe para o rosto dele. Sétima regra: não chame a polícia. Eles não estão do seu lado. Oitava regra: não fale com ninguém que pareça um policial. Eles não estão do seu lado. Isso era uma brincadeira. Tentei lembrar se já tinha mencionado minha obsessão por histórias de regras para Tony antes. Depois de um momento, decidi que, brincadeira ou não, eu faria o que tantas vezes desejei que os protagonistas dessas histórias fizessem: manter a cabeça limpa e seguir a porra das regras. Peguei a chave e tranquei a pesada porta de metal atrás de mim. Então, dei uma espiada no armário, descobrindo que o espaço apertado servia tanto como armário do zelador quanto como banheiro, contendo um mictório, pia, esfregão e balde. Finalmente, me sentei à mesa, peguei meu telefone e comecei a navegar na internet. Fiquei orgulhoso de mim mesmo por ter evitado a armadilha óbvia. Se eu tivesse ido dar uma olhada no quarto dos fundos, sem dúvida alguma coisa teria me induzido a abrir a porta. Não, melhor ficar aqui mesmo. Várias horas depois de scrollar por vídeos idiotas, eu estava sentado na minha cadeira, meio cochilando, quando um som de chocalho me acordou assustado. Eu chequei meu telefone. 1 da manhã. Ouvi o barulho de novo vindo da porta da frente. Alguém estava forçando a maçaneta. Prendi a respiração, olhando para a maçaneta balançando. Me ocorreu que não havia janelas em todo o armazém. Ninguém conseguia ver para dentro e eu não conseguia ver para fora. Depois de alguns segundos, a maçaneta da porta parou e, bum, a porta inteira
tremeu, como se alguém ou alguma coisa tivesse batido nela com uma força tremenda. Com o coração martelando na garganta, eu me levantei e recuei lentamente. Minhas costas bateram em algo frio. Eu estava pressionado contra a parede do fundo, como se um interruptor tivesse sido acionado. Tudo ficou parado e quieto novamente. Sob minha mão, senti o metal áspero da porta da sala dos fundos. O único propósito do ataque da entidade lá fora era me levar para essa sala. No silêncio repentino, eu vi algo através da parede. Era fraco, mas agudo, mordiscando apenas as bordas da minha audição, aumentando de volume antes de morrer novamente, repetidamente em um padrão irregular. Parecia um bebê chorando. Eu voltei correndo para minha mesa, minha mente zumbindo. Poderia realmente haver uma criança presa lá atrás? Devo chamar a polícia? Com esse último pensamento, eu recuperei os sentidos. Meus olhos foram para o papel na minha mesa. Não chame a polícia. Eu balancei a cabeça, sorrindo para a implausibilidade do cenário. Um bebê na sala dos fundos de um depósito industrial. Eu precisava manter o meu juízo no lugar. Nada mais de estranho aconteceu pelo resto da noite. Usei parte do meu primeiro salário para comprar um par de fones de ouvido com cancelamento de ruído e apareci para o meu segundo turno, com eles já sobre meus ouvidos, o cancelamento de ruído no máximo. Eu congelei quando passei pela porta do armazém. O ar tinha um cheiro estranho. Era acobreado como uma moeda velha, com um tom desagradável que me lembrava um vazamento de esgoto, uma mistura de sujeira e podridão. Tossindo, me virei e tranquei a porta. Quando me virei novamente, algo chamou a minha atenção. As caixas no fundo do armazém estavam no que parecia uma poça de piche. Engolindo uma vaga sensação de desconforto, fui buscar o esfregão. A substância de cor negra, quando eu a limpei, era pegajosa como molho velho. O cheiro acobreado flutuava ao meu redor, tão forte que quase parecia uma coisa física, uma névoa que saturava minhas narinas, minhas roupas, meus pulmões com cada respiração superficial que eu dava. Algo tocou a parte de trás da minha cabeça e meus fones de ouvido escorregaram. Eu me virei, espirrando água suja para todo lado. Um homem estava a alguns metros de distância com meus fones de ouvido na mão. Ele usava um terno berrante, com listras creme brancas e azul bebê. Uma gravata borboleta dourada estava torta contra um colarinho branco rígido e seu rosto... Eu abaixei meu olhar para o chão, tentando esquecer minha breve impressão de seus olhos brilhantes e lábios pálidos. Sua voz era suave e fina. "Você é o novo gerente noturno?" Ele perguntou. Sim, senhor." Eu forcei a resposta. "Sem fones de ouvido, tá?" Ele disse. "Fique alerta." Eu balancei a cabeça como um idiota enquanto olhava fixamente para os seus sapatos marrons brilhantes. "Continue com o bom trabalho," ele disse. Os sapatos se moveram e seus passos estalando cruzaram a sala, seguidos pelo som da porta da frente destrancando. Assim que ouvi a fechadura da porta deslizar de volta para o lugar, ousei olhar para cima. O armazém estava vazio. Terminei rapidamente de limpar a bagunça perto das caixas. Meus fones de ouvido estavam em cima da minha mesa. Afundei na cadeira, olhando para as almofadas pretas redondas que absorviam a luz fraca. O homem tinha vindo de fora? Ou ele estava na sala dos fundos? A minha imaginação, correndo solta, conjurou uma visão dele parado anormalmente no escuro, do outro lado da parede. Por que ele estava lá? Há quanto tempo ele estava esperando? E se ele não fosse o único? Eu não conseguia me acalmar. Eu jogava no meu telefone, andava de um lado para o outro, tentava tirar um cochilo, mas não importava o que eu fizesse. Parecia que 1000 olhos brilhantes estavam perfurando minhas costas. Eu precisava ver o que havia na sala dos fundos. Li e reli as regras. Não entre na sala dos fundos, especialmente se ouvir vozes vindo dela. Eu não entraria, eu pensei. Eu escutaria as vozes, então abriria a porta e daria uma espiada, só uma espiada, para ter certeza de que estava sozinho. Apreensivamente, me aproximei da porta dos fundos, notando o quão sólida ela parecia, o quão grossas eram as dobradiças.
Pressionei meu ouvido no metal frio e fechei os olhos. Fui recebido pelo silêncio, quebrado apenas pela minha respiração trêmula. Antes que eu pudesse perder a coragem, abri a porta com um puxão. Do outro lado, havia uma sala de concreto completamente nua, iluminada por uma lâmpada solitária pendurada no teto. Eu apenas olhei, constrangimento e alívio alternadamente me inundando em ondas. Eu me virei. A porta da frente tremeu com a força de um impacto invisível. Polícia! Gritou uma voz do lado de fora. Meus olhos mergulharam na folha de regras. Eles não estão do seu lado. Polícia, abre a porta! As palavras escritas à tinta de impressora mandavam na minha visão. Não fale com ninguém que pareça um policial. Eles não estão do seu lado. Minha visão explodiu como estrelas douradas. A próxima coisa que me lembro é de acordar em uma cama de hospital e ser informado por um policial de rosto severo que eu estava preso. Eu estava muito fora de mim na época para acompanhar muito do que ele disse, mas juntei os fatos ao longo do meu julgamento subsequente. Eu tinha sido recrutado involuntariamente por uma organização criminosa. A polícia estava atrás do chefão, o homem de terno azul e branco, quando explodiram a porta do armazém comigo dentro. Um dos jurados vomitou nas fotos do que foi encontrado naquelas caixas. Ninguém acreditou em meus protestos de inocência. Eu não conseguia explicar por que ignorei o choro, limpei o sangue, porque não conseguia descrever a aparência do homem de terno, apesar de ter estado perto o suficiente para tocá-lo. Peguei 40 anos sem liberdade condicional. A minha vida acabou, mas me permita deixar este aviso, caso eu possa salvar a sua vida. Se você encontrar um conjunto estranho de regras, por favor, não as siga.